Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Bem-vindos novamente ao Afinando Saberes, podcast da FAP, no projeto interdisciplinar, uma disciplina com o professor Felipe e a professora Clara. Eu me chamo Henrique Lisboa e trabalho como educador, atualmente como professor de inglês em curso livre, mas também como professor de musicalização e música em geral particular, e estou trabalhando também com uma turma de EJA nas manhãs, 2 turmas, e uma de terceiro ano noturno, como professor PSS no Paraná. À minha frente temos... Olá, eu sou a Débora, eu atuo atualmente como professora de violino para aulas individuais e coletivas, com faixas etárias bem diferentes, de 7 anos a um senhor de idade de 70 anos, então é um público bem misto e é o que eu adoro fazer. Olá, eu sou a Gabriela, eu atuo como professora de música para os anos finais, de 6º ao 9º ano. Também tenho um grande interesse em educação inclusiva. Olá pessoal, eu sou o Matheus, atuo como professor de instrumento, piano e violão também, individual. Estou aqui estudando licenciatura para também poder exercer a profissão docente em escola, que é algo que eu me interesso bastante. E hoje nós temos um convidado bastante especial. Se o senhor quiser se apresentar, acho que é mais legal do que eu apresentá-lo. Não. Então, boa tarde, eu me chamo Carlos Cáter, estou muito contente de estar aqui. Eu sou musicólogo, educador musical e compositor. E tenho, na verdade, percorrido um caminho nessas 3 áreas com algum equilíbrio, mas talvez nos últimos anos a minha dedicação maior tenha sido justamente para a educação musical, considerando o grande desafio que essa área tem pela frente num país como o Brasil. Estou muito feliz de estar aqui e muito contente de estar entre 4 novos amigos, afora 2 amigos, que é a Clara e o Felipe, que estão ali atrás. Muito obrigado, professor, por estar aqui com a gente, por ceder o seu tempo também. O professor Carlos Cáter, ele também é musicólogo, compositor, educador musical, doutor pela Universidade de Paris, Sorbonne, com pós-doutorado pela mesma instituição e professor titular pela Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é membro da Academia Brasileira de Música, cadeira número 16, e também várias outras coisas, como ele mesmo falou aqui pra gente, né? Ele é um imortal. Um imortal. Segundo o Felipe, um professor Felipe, um imortal pela cadeira número 16. Ótimo, realmente um prazer. Uma honra muito grande para nós, nosso segundo episódio hoje. Opa, que ótimo. Nosso segundo episódio. Então ainda estamos pegando o jeitinho de apresentar, cada um está desenvolvendo a sua personalidade, a mesa, assim. Mas está indo muito bem, legal, eu estou me sentindo aqui diante. A gente fez uma preparação. Muita experiência. A gente trabalharam isso aqui é ótimo. A gente fez uma preparação entre nós aqui, piloto, organizou tudo, tivemos brainstorming para dar o nome, até Afinando Saberes, várias outras coisas. Aliás, um belo nome. Sim, bom. O logo, o senhor não viu ainda? Não, o logo ainda não. Vai ficar surpreso, muito bacana. E a gente lhe manda um souvenir depois. Perfeito. Mas é muito legal o senhor poder comparecer aqui já no nosso segundo. A gente esperava que talvez você fosse a cereja do bolo, lá no último do ano, sei lá, uma coisa assim. Mas eu posso voltar. Vamos ver o resultado, Vamos ver, claro, eu vou ter que avaliar bem. Passa aqui pro Henrique o microfone. Obrigado, Matheus. Matheus é o nosso alívio cômico, né? Sempre. O louro da mesa, né? Brincadeira. A gente, então, assim, eu fiquei pensando, professor, que o professor tem bastantes... Pode me chamar de Carlos. Carlos, ok. É que professor também... Tá bom, não, fica à vontade. Professor. Tá bom. Mas, Carlos, tá bom. Você tem muita experiência, né, assim, na área de educação musical. E aí eu fiquei refletindo, assim, por que você continua fazendo coisas diferentes, coisas novas? O que te motiva nessa área da educação musical? Eu vi algumas coisas já nas falas, né? O professor está aqui, convidado do 9º simpósio também de música da FAP, né? E esse é um ponto, assim, mas também eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o que você tem feito nos últimos tempos, né? Como educador musical. Na verdade, você até me colocou... Eu entendi, 2 questões. Isso. Por que eu continuo fazendo isso? O que eu tenho feito? Eu tenho a impressão que eu sou um pouco mais velho que vocês. Eu não tenho certeza. A gente vai avaliar isso oportunamente. Mas, quando eu era jovem, como vocês aparentemente são, a minha geração teve que lidar com a questão da ditadura militar.
Isso não foi uma coisa fácil. Nós falamos disso de uma forma bastante rápida, como se isso fosse alguma coisa ligeira, porque a gente fala rápido, e como a gente fala rápido, a gente fala sempre um pouco superficialmente, e como isso aparentemente está distante da realidade de hoje, a gente acaba esquecendo, digamos, o drama, a violência, enfim, tudo que de fato ocorreu e foi provocado em função disso. E nessa época, curiosamente, eu estava acabando a minha formação na USP, num curso de composição e regência, naquela época eram juntos. E eu tinha, digamos, uma proximidade com uma ideologia, mas ao mesmo tempo essa proximidade ideológica, por assim dizer, estava associada a uma questão social, não é? Porque somos seres políticos por natureza e de alguma maneira eu tinha que dar um sentido a isto. E foi quando eu comecei a trabalhar na FEBEM. E foi talvez a coisa mais violenta que eu vivi na minha vida, a coisa mais difícil. Eu tinha problemas físicos, isso manifestava no físico. E eu me dei conta da insignificância do meu conhecimento face a uma das dimensões da realidade, que era, por exemplo, a FEBEM. E quando a gente fala FEBEM, na época era o T1, o T2, o T, quer dizer, unidade de triagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era UE, unidade educacional 1, 2, 3. E por uma razão do destino que, enfim, é fácil de compreender, naquela época o secretário do Bem-Estar Social em São Paulo era Mário Altenfelder, e ele teve uma postura muito importante, e ele se dispôs a comprar a briga de tirar a polícia militar de dentro das unidades da FEBEM. Porque, naquele momento, isso que a gente chama de unidade de triagem ou unidade educacional eram prisões de menores. Algumas delas tinham apenas jovens órfãos, mas a grande maioria eram de pequenos ou médios ou jovens infratores. E eu saindo, estava no último ano da universidade, e daí junto com um amigo nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho na FEBEM. E nesse momento, como a ideia era tirar os militares e transformar a FEBEM na Promenor, que foi o primeiro nome que ela teve, depois isso foi se modificando os nomes, nós acabamos sendo guinchados, literalmente, a coordenadores culturais. E foi a experiência mais difícil que eu tive na minha vida, porque, de repente, eu nunca tinha coordenado, muito mesmo um projeto dessa natureza, desse vulto, dessa grandeza, ou pelo menos com essa responsabilidade. Uhum. E eu me dei conta, como se eu tivesse tomado um soco no estômago, que eu não sabia, que eu não tinha o menor preparo para fazer isso. Uhum. E eu fiquei entre não aceitar ou aceitar e me mergulhar realmente nesse desafio. E eu acabei fazendo isso. Desculpa, que ano foi isso, Carlos? Isso foi em 1975, 1976. Você era graduado já? Eu estava terminando a graduação. Imagina, né? Nós terminando a graduação. Mas eu comecei música um pouquinho tarde dentro da universidade, embora eu tenha feito música cedo, né, tocando violão, tocando guitarra, tocava piano quando era pequeno. Então, assim, a minha relação com a música é anterior e eu acabei demorando porque eu não tinha recursos na época para poder fazer música. Eu tinha que trabalhar. Eu acabei fazendo bioquímica, eu montei um laboratório de análises clínicas. Sim, eu tinha que ganhar dinheiro, tinha que viver. Não tinha bolsa naquela época. Eu fui a segunda turma da USP, não é? Então, o fato é que
a primeira escola de samba da FEBEM, eu tenho o prazer de ter sido o criador. E ela uniu os jovens, porque garotos e garotas viviam em unidades separadas, isoladas. Então deu para criar bateria com os jovens e a ala das cabrochas, e deu para integrar e fazer um trabalho legal. E isso para mim foi tão desafiador, mas ao mesmo tempo foi tão gratificante, porque eu falei, bom, é possível. Eu não sei se vocês estavam hoje na fala, eu estava recorrendo um pouco ao Sêneca e falando, será que a gente não faz as coisas por falta de ousadia, elas nos parecem difíceis? Ou será que... Não é? Então, para mim, isso não é uma fala vazia. Isso é uma fala que eu vivi, de fato, na minha experiência. Eu tive que aprender, e eu queria aprender, eu queria poder fazer alguma coisa. Porque progressivamente eu fui me desencantando, seja com a questão política propriamente dita, pelos limites que ela tem, para mim, não estou desacreditando da política, do meu engajamento político, e eu passei a acreditar um pouco no engajamento na formação de pessoas. Então acho que o meu trabalho, digamos, a minha preocupação em realizar um trabalho que pudesse, se tudo caminhasse bem, gerar uma contribuição para a sociedade, começou, na verdade, na FEBEM. E acho que desde lá até agora eu continuo carregando, né? Isso. Incrível. Porque quando a gente vê a realidade das escolas no Brasil, né, eu acho que para todos nós, quando você vai, quando você se dá conta no nível de injustiça social que existe no nosso país, que é maravilhoso, é lindo, etc. e tal, mas é profundamente injusto. A hora que você se dá conta das dificuldades que existem para sustentar um sistema escolar com tão poucos recursos, com tanta falta de condições, com classes lotadas, não vou nem dizer ar-condicionado, tem classes que não tem nem ventilador no teto, né? Então, assim, você fala, bom, de alguma maneira, se eu tive o privilégio de ter acesso à formação, a estudo, a ter feito um doutorado na Sorbonne, que na verdade eu não me vanglorio disso, né? Mas enfim, o fato de ter tido isso significa o quê? Que eu tive privilégios. E se meu engajamento social é sincero e é mais profundo em mim, pronto, eu tenho que de alguma maneira fazer a partilha de uma forma criativa, né? Então, assim, eu tenho que construir pontes para que isso beneficie o maior número de pessoas na medida do possível e até onde eu mesmo alcança, né? Porque também as contribuições são sempre muito pequenas diante da grandeza dos problemas que a gente tem. Por isso a coletividade, né? A importância dela, exatamente. Expandir, né? E aí acho que poderia ser interessante até se você pudesse falar sobre o projeto Música da Gente, né? Que acho que é uma coisa que está bem forte nos últimos tempos para você. Música da Gente, ele tem uma origem em 1997. A gente teve, nessa época eu era professor titular da Federal de Minas, da UFMG, e eu era muito amigo de uma pessoa chamada Rosa Lúcia Marisguia, e o irmão dela se tornou secretário de Educação do Estado. E eu passei a ser consultor de música, porque Minas Gerais tem 12 conservatórios estaduais espalhados pelo Estado, e eu comecei a fazer o trabalho junto com os conservatórios. E muito rapidamente eu me dei conta que a minha função era meramente administrativa. Assim, você precisa de teclado? Tá bom, quantos teclados? 3? Tá bom, 3 teclados para o conservatório. Tá jogando. E você, eu estava atendendo demandas. E daí um dia eu falei, mas aqui me aborrece profundamente, não acho que isso vai levar muita gente muito longe. Não que eu não acredite que estudar piano, ou teclado, ou violão, ou cantar, ou o que seja, não seja importante. Mas é de uma importância relativa para mim. E daí eu propus que a gente fizesse um projeto que pudesse dar formação, porque os conservatórios, na origem, são centros de formação, e não escolas de música. E essa mudança de entendimento
acabou suscitando um acolhimento por parte do secretário da época. E o Valfrido falou, então faça um projeto. E daí, junto com os colegas, nós fizemos um projeto. E esse projeto se intitulou Música na Escola. E foi o primeiro projeto de música na escola em proporções grandes, né? Porque a gente tocou mais de 4 mil professores, 25 mil alunos, né? Foi um projeto. Então, e lá eu propus montar uma banda, porque a minha preocupação sempre foi deixar dissociada a vida pensada, a vida escrita, a vida falada da vida vivida. E isso a gente faz com muita facilidade, todos nós sem exceção. Então, para mim foi importante propor criar uma banda. Eu fiz arranjos junto com uma das pessoas do grupo de um repertório, queria Ciranda Cirandinha, mas daí eu peguei o Chico Rei, fiz uma cena musical com o Chico Rei para poder trabalhar um pouco essa coisa dos mitos da cultura. Na verdade, vocês sabem que o Chico Rei era um escravo que veio, que se libertou. Então a ideia de como você pode ir além dos limites da realidade, não é? E se tornar um rei sem reino e criar um reino a partir do conceito de rei que você herdou, né, ancestralmente. E daí a gente construiu, daí teve essa banda, e essa banda ia se apresentando em todas as escolas de BH, e os repertórios eram linkados com os conteúdos do curso de formação que a gente dava para os professores. Fizemos livro de jogos, livro de canções, fizemos materialidade, construção de instrumentos, videoaulas, e eles tinham uma pasta que eles recebiam, e eles estavam, digamos, preparados para isso. Mas o que me incomodava fundamentalmente era a questão do repertório. Quando eu descobri, vocês vão até achar que eu descobri tardiamente, mas eu não sei. Eu descobri que Mulher Rendeira não era conhecido por todo mundo no Brasil. Essa história fala, Mulher Rendeira, vamos cantar porque todo mundo conhece. Não é todo mundo, não existe todo mundo, assim como não existe sempre, nunca. Isso são invenções, são um pouco delírios que a gente tem, né? E daí eu falei, bom, então, mas que repertório que eu vou trabalhar? Porque se eu tenho 12 conservatórios, você aqui é de BH, você é, sei lá, de Rio Branco, você é de Uberlândia, você é de Itajubá, que repertório que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar um repertório e eu vou fazer aquilo que durante tanto tempo eu vinha criticando. Eu vou utilizar um aparato musical e vou dizer assim, faça isso, faça isso, faça isso, e todo mundo vai fazer aquilo. Eu falei, não, daquilo não está certo. E ao mesmo tempo não tinha como gerenciar a regionalidade, porque eram muitos conservatórios. Como é que eu vou saber quais são as músicas representadas pelas culturas das quais cada aluno é portador? Como é que eu faço isso? Né? Ou eu faço disso um blá blá blá, ou eu faço o real. Mas fazer um real é um trabalho que a gente não tinha meios de dar conta. Então, o Música da Gente surge um pouco dessas indagações e dessas experiências. E foi daí que eu falei, bom, a questão do repertório eu já sei como que eu vou resolver. Nós vamos criar música. E a música de cada um, a música de cada escola, a música de cada classe. E essa música vai representar as pessoas e, ao mesmo tempo, eles passam a ser portadores, digamos, expressadores das suas inteligências, das suas sensibilidades, do sentimento de coletividade. E, junto com isso tudo, eles assumem um protagonismo ao nível da cultura. Então, daí, o meu trabalho passa a ser esse trabalho que eu tenho feito. Escuta essa música. Olha, você ali da cozinha, toca essa música, de maneira que as músicas criadas não fiquem como um bibelô em cima da mesa ou um busto de Beethoven em cima do piano, mas que essa música tenha uma função social e cultural, pelo menos dentro das escolas. Uma música viva, né? Música viva. E as crianças percebam, os jovens, né, porque hoje eu falei um pouco do trabalho com a EJA, pelo SESC, eles ficam com o sentimento que o que eles fazem não é à toa.
o que eles estão fazendo tem um sentido maior. E este entendimento leva a uma responsabilidade no fazer. A tal ponto que, por exemplo, com a minha equipe eu coloco, a gente não pode usar a palavra brincadeira musical. Entendeu? Saiu. Mas é atividade lúdica. É atividade criativa. São jogos musicais, jogos rítmicos, jogos de corpo, de fala, mas não brincadeira. Nós não estamos brincando, já não tem tempo para essa brincadeira nesse sentido de descompromisso. Ah, tá bom, era só uma brincadeira, né? Porque a gente até fala, às vezes você fala uma coisa equivocada, fala, não, eu estava brincando. Fala, como eu estava brincando? Não pensa no que fala. Né? Exatamente, pense melhor e pare de brincar com isso. Nossa, né? eu fico muito tocado de ouvir isso, porque no meu trabalho com o EJA, a gente compôs uma música também, né? Juntos com as palavras que eles deram sobre a realidade da escola, né? Então veio tanto amor quanto ódio. Assim, a gente conseguiu encaixar isso numa música, no ritmo que eles trouxeram, que eles propuseram. Gravamos um videoclipe com cenas que eles fizeram também. E vamos passar na mostra cultural que vai ter amanhã e quinta-feira, né? Que bacana, que pena. Aqui? Aqui. Eu não vou estar. Poxa, o Felipe podia bem ter me escalado por um dia a mais, né? Eu vou falar com ele depois. Mas até quem sabe posso mandar o vídeo. Seria ótimo, gostaria muito. Legal. Eu tenho várias perguntas, mas acho que eu tô monopolizando a palavra aqui. Eu sei que você capaz, né? Mas quando você citou Mulher Rendeira, eu tenho uma confissão para fazer, porque eu conheci a música Mulher Rendeira quando eu entrei na faculdade. Me perdoe, mas eu não conhecia. Não fazia parte do meu repertório também. Então eu entendi muito bem o que você quis dizer. E estando na escola como professora, eu percebo bastante disso. Sobre o repertório, que é difícil você englobar todos os alunos. E eu também estou trabalhando com composição com os meus alunos, criação, eles exploram os instrumentos e daí eles criam algo, a gente faz registros, enfim. Estou explorando essa mesma ideia, mas eu estou encontrando problemas com a questão do registro. Não o registro escrito, mas a gravação, ou eu me preocupo bastante com a qualidade desse material, porque não adianta eles se dedicarem, fazerem algo, e daí eu, como professora, falhar nessa parte. Então, quais coisas você acredita ser, fundamental nessa questão de registro do que é produzido em sala de aula? Para não... Olha, enfim, cada projeto é um projeto, né? Tem os objetivos do projeto, tem as condições do projeto, tem uma série de coisas. Se você está pensando no registro de um processo realizado dentro de uma sala de aula entre 4 paredes, a gente tem que imaginar que ele tem que servir bem para representar o que foi vivenciado e produzido entre 4 paredes. Não necessariamente que ele vai ter uma qualidade suficiente para ser projetado numa tela de cinema para 3.000, né? Então, acho que a gente tem que dar... Hoje a gente tem celulares que fazem um trabalho maravilhoso. Se você, assim, fizer captação de som com microfone externo, se você tiver um zoom, enfim, esses gravadores, ou mesmo que você capte com um bom celular, e daí você transfere isso para uma Audacity, você pode fazer captações um pouquinho separadas, se você tiver condições de fazer isso dentro da tua sala e condições de ensaio, que eu acho que é bacana fazer, que é uma preparação, você transforma a tua sala ou leva a sua turma, depois de ter preparado, ensaiado bacana, para a biblioteca, pede para cada um trazer um cobertor no dia X, faz uma tenda acústica e daí você divide, já tendo composto a música ou ensaiado a música, agora, e tendo ensaiado, vamos gravar só a percussão, e vamos começar com a percussão mais grave, depois você faz um
plano ou um planejamento de gravação, como se faz no estúdio, né? E daí você monta, faz a captação separadamente, vai no Audacity ou no Reaper, enfim, ou no software que você tenha mais facilidade. Eu falo sempre do Audacity porque ele é gratuito, né? Então, o Reaper também, né? Hã? O Reaper também, né? O Reaper, você vai ter que mudar um pouquinho, dependendo da funcionalidade que você for usar. Mas são acessíveis, são amigáveis. E daí você faz alguma coisa que você pode usar em sala de aula. Ou você está gravando um vídeo, você pode estar sincada, né? A gente começou aqui com um belo sync, e daí você edita a música e depois você junta com a imagem. Se precisar, daí você mexe na imagem, você tem softwares também que te possibilitam fazer. Tem um Movavi, por exemplo, e você pode utilizar o Movavi para fazer isso. Então, tudo isso custa quanto? Nada. Né? E é bacana? Por quê? Porque afora o registro, que é importantíssimo, e é super legal que você está colocando, mas o registro ele constrói certamente a história de cada um e a história que este grupo de pessoas naquele momento está realizando. Estou considerando sempre um palmo acima do chão. A hora que você constrói, cria, promove que um grupo de pessoas criem uma música inédita, original, que tenha força de intenção sincera e de inteligências, porque assim, compusemos uma música. Não. Compusemos, criamos, ela está organizada, vocês se preocuparam com a textura, com a escolha de materialidades, de timbres, como que estão os planos sonoros, como que está a forma musical, como que está a organização dentro de cada parte da forma. Esse é o trabalho de criação. Não é um trabalho de improvisação que você registra e fala, essa é a nossa criação. Isso é a nossa improvisação que foi captada e registrada, o que é maravilhoso também, mas é importante não confundir. No momento em que a gente faz de fato uma criação, a gente está agindo num outro patamar. Digo, a gente formadores, professores, educadores. Olha, isto que nós fizemos está registrado e isto é um dado de cultura. Isso é um produto cultural. Ele é comparável à música do Caetano Veloso? Não sei e não quero responder essa pergunta. Entendeu? Por quê? Porque a comparação é a mãe da infelicidade. Então, se eu quiser trabalhar princípios humanos, eu vou falar assim, não compare. É questão de tempo. Você pode até se sentir superior na comparação, mas logo em seguida, num outro momento, você vai falar, aquela pessoa é melhor, a música daquela pessoa é melhor do que a minha, e por aí afora. Porque toda comparação leva a olhar para cá e para lá. Ela é importante quando ela é feita criticamente, mas sem que isso te toque no seu pessoal. Então, a gente não compara. Você tem um produto que tem um valor cultural. Daí o que se trata, a partir disso, é pôr ele na roda, dentro daquilo que foi possível de ser feito. Como te disse, não vamos colocar isso no cinema ou num telão para 5.000 pessoas assistirem. Talvez possa fazer um festival de captação alternativa ou o que seja, mas a qualidade certamente vai ser inferior de um registro profissional, que você faz dentro de um estúdio, muito bem editado, ou com um vídeo com profissionais, com ajuste de iluminação, né?